Nós estamos na série Vem Espírito Santo. A história do bebê que nasceu numa manjedoura é conhecida de todos nós. Mas esse bebê cresceu e ele fez a promessa de que não nos deixaria órfãos, mas enviaria o Consolador, aquele que estaria ao nosso lado. E isso aconteceu exatamente 50 dias depois da Páscoa, no dia de Pentecostes. O Espírito Santo desceu sobre toda a carne e a partir dali iniciou-se o ministério do Espírito Santo. Ignorar o Espírito Santo é o mesmo que desprezar o nascimento dele. Ignorar que estamos nesta dispensação, desconhecermos sobre esta promessa, não abraçarmos o Espírito Santo na nossa vida hoje, é o mesmo que dizer não à salvação que Deus nos deu. E essa salvação que nos é comum, nos remete ao texto de Atos, no capítulo 2, versos 14 e 15 hoje. Se você não assistiu às outras mensagens, estão disponíveis lá no YouTube, você vai ver esta série. Mas hoje eu inicio de Atos, capítulo 2, versos 14 e 15. Quando Pedro então se dirige à multidão. Um pouco antes, aqueles homens estavam zombando e alguns disseram: olha, essa turma aí que está falando, estão todos bêbados. Mas na verdade, naquele dia, o Espírito Santo fez a abertura dos ouvidos, porque a fé vem pelo ouvir. Aqueles homens galileus falavam na sua própria língua, e todos os povos reunidos em Jerusalém para o dia de Pentecostes, todos os povos entendiam na sua própria língua. Então ali começou o trabalho do Espírito Santo sobre toda a terra, e hoje somos bilhões de cristãos espalhados pelo mundo, porque Deus, Ele fez a obra perfeita. Então Pedro vai se dirigir àquela multidão da seguinte forma: então Pedro deu um passo à frente com os 11 apóstolos e dirigiu-se em alta voz à multidão: ouçam com atenção, todos vocês, povo da Judéia e habitantes de Jerusalém, escutem o que lhes digo. Estas pessoas não estão bêbadas, como alguns de vocês pensam, pois são apenas 9 horas da manhã. Prestem atenção, Pedro vai dizer assim: olha, ouçam com atenção. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Quando você ouve a palavra de Deus com atenção, você tem a oportunidade de dizer sim a ela ou rejeitá-la. Mas o nosso convite a você é que você aceite no seu coração a mensagem que o Espírito Santo trará nesta noite. Ele diz mais: escutem o que lhes digo. O ensino objetivo e claro das Escrituras leva os ouvintes a conhecer a vontade de Deus e a tomarem uma decisão. Aqueles sábios do Oriente, quando viram a estrela, identificaram porque receberam uma revelação de Deus. E eles não se importaram com a distância, eles simplesmente viajaram. E quando chegaram lá, eles foram direto lá onde estava o centro do governo romano, em Jerusalém. Foram a Herodes, lá chegando, perguntaram: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos aqui para adorá-lo. Vocês sabem, Herodes era muito ciumento, matou a mãe, matou o filho, ele era um homem muito orgulhoso, e ele estava agora diante de uma indagação que não apenas ele ficara perturbado, mas toda Jerusalém, diz o texto. Quando ele ouviu que havia um rei, que não era ele, sendo procurado pelos sábios do Oriente, ele mandou que exterminassem todas as crianças de 2 anos para baixo. Quem se lembra disso aí? Só que o plano de Deus e o propósito de Deus não pode ser frustrado. O bebezinho recebeu uma missão, os pais receberam uma missão, e eles saíram dali e foram lá para o Egito, fugiram.
até o tempo em que eles deveriam voltar. Quando a gente está vendo essa parte do texto, Jesus já era assunto aos céus, e agora era o tempo do Espírito Santo. Então, agora, aqueles que deram ouvidos à voz do Espírito Santo, eles têm exatamente da parte de Deus os seus olhos desvendados, desnudados. Você agora entende a mensagem do Evangelho, porque o Espírito Santo é poderoso para entrar na sua mente, no seu coração, e fazer com que você reconheça que é pecador e que precisa deste Salvador. E Pedro vai dizer mais: o que está acontecendo foi profetizado. Atos 2, 16 a 18, Pedro vai dizer: pelo contrário, o que vocês estão vendo foi predito há tempos pelo profeta Joel. Nos últimos dias, disse Deus, derramarei meu espírito. Repitam isso comigo: derramarei o meu espírito sobre todo tipo de pessoa. Seus filhos e suas filhas profetizarão, os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. Naqueles dias derramarei meu espírito até mesmo sobre servos e servas, e eles profetizarão. Deus usou o profeta Joel, e este repetiu exatamente ao povo de Israel a promessa de Deus, a palavra de Deus. Lugar de profeta é profetizando a vontade do Senhor e não a sua vontade. Ele recebe de Deus e precisa ser fiel para passar às pessoas exatamente aquilo que Deus quer. Para isso, então, ele deixou um livro que conhecemos como Bíblia, com 66 livros. E esta profecia revelada é a primeira que vamos analisar nesta noite, para que você entenda que agora, aqueles profetas que profetizaram sobre a vinda de Jesus, aquele momento em que Jesus chega, você viu aqui a peça, os cânticos, toda a profecia sobre Jesus se cumpriu. Amém, queridos? Não há mais nada a ser revelado acerca de Jesus, porque ele já veio. Mas o dom de profecia continua ativo. Amém, queridos? E eu vou mostrar a você na Bíblia que o dom de profecia, que tem duas vertentes: a pregação do Evangelho pela palavra e as revelações de Deus àqueles que estão trabalhando, que estão servindo, que estão fazendo a obra de Deus. Deus continua falando hoje, mas nós precisamos ter cuidado. Para isso, a gente vai estudar essa palavra. Diz o texto: seus filhos e filhas profetizarão. Vou repetir isso: as profecias acerca do Messias e todos os eventos relacionados à sua primeira vinda encerraram-se com João Batista. O próprio Jesus disse isso em Mateus 11, 12 a 14, Lucas 16, 16 e 17. Porém, todavia, o dom do Espírito Santo, denominado dom de profecia, está em plena ação em nossos dias e possui duas importantes vertentes no Novo Testamento. Primeiro, a pregação da palavra profética. Bíblia, Atos, cartas, Apocalipse, qualquer parte da Bíblia pode levar as pessoas a conhecer o Evangelho da graça de Cristo. Mas existe também a revelação especial da vontade de Deus para uma pessoa, para uma igreja, para uma cidade, para um país e para o mundo. Esta revelação é para aqueles que estão cumprindo a missão hoje. Jesus não parou de falar, o Espírito Santo não parou de falar, mas a responsabilidade é minha e sua quando falamos em nome do Senhor. Quem está entendendo, diga amém. O Espírito Santo não parou de falar, mas cada um aqui deve ser muito responsável com o que vai dizer em nome do Senhor. É necessário ter temor, para não
profetizar aquilo que Deus não mandou. Profeta de Deus não acha, ele tem convicção e certeza. E quando Deus te ordenar falar, fale e não te cales. Mas eu e você precisamos entender que somos apenas usados por Deus. Se Ele não falar, é melhor ficar quieto. Mas se Ele falar e você não falar, você também está errado. Vejam, partindo no dia seguinte, chegamos a Cesareia e ficamos na casa de Filipe, o evangelista, um dos sete diáconos que foram eleitos lá em Atos capítulo 6. Ele tinha 4 filhas virgens que profetizavam. Depois de passarmos ali vários dias, desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo. Vindo ao nosso encontro, tomou o cinto de Paulo e, amarrando as suas próprias mãos e pés, disse: assim o quê? Nossa, que desânimo. Eu coloquei em letras, lá não está não, mas aqui está para mim. Até coloquei sublinhado. Assim diz, de novo, assim diz. O que o Espírito Santo disse? Desta maneira os judeus amarrarão o dono deste cinto em Jerusalém e o entregarão aos gentios. Quando ouvimos isso, é bom que você saiba que Lucas está escrevendo e ele é testemunha ocular dessas coisas. Desta maneira os judeus amarrarão, e ele ouviu aquilo tudo. Quando ouvimos isso, nós e o povo dali rogamos a Paulo que não subisse para Jerusalém. Então Paulo disse: por que vocês estão chorando e partindo o meu coração? A minha água, por favor. Estou pronto, não apenas para ser amarrado, mas também para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Repitam comigo: estou pronto. Não apenas para ser perseguido, maltratado, amarrado, envergonhado. Eu estou pronto para morrer por Jesus. Paulo disse isso. Estou pronto, não apenas para ser amarrado, mas também para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Como não pudemos dissuadi-lo, desistimos e dissemos: seja feita o quê? Eles tiveram alguma dúvida de que Ágabo estava falando pelo Espírito Santo? Não. Ágabo era um profeta respeitado porque falava em nome de Deus, em nome de Jesus. Falava movido pelo Espírito Santo. E quando você se deparar com uma vida mergulhada na oração, submersa na oração, no jejum, buscando, pedindo e batendo, Deus vai usar muito a sua vida. Seus ouvidos espirituais serão abertos e você vai conseguir ouvir o que ninguém está ouvindo, ver o que ninguém consegue ver, e você vai realizar em nome de Jesus tudo o que Ele quer. Não é o que você quer, é o que Ele quer. Quem faz a obra no seu coração e no meu coração se chama Espírito Santo, e o Espírito Santo é Deus, não é bagunça. O Espírito Santo é uma realidade e Ele continua falando. O Espírito Santo está entre nós para nos auxiliar, revelar e ensinar o caminho que a igreja deve seguir. Ignorá-lo é sinal de desprezo ao que Deus determinou acerca dessa dispensação que estamos vivendo hoje. O Espírito Santo está neste lugar. Eu vou repetir. O Espírito Santo está neste lugar. Você tem um selo de Deus aí no seu coração. Você foi separado, você foi perdoado, você está salvo, você está sendo regenerado, santificado. A glorificação é uma questão de tempo, de dias. Tudo isso é obra do Espírito Santo, não é obra minha nem sua. O que nós precisamos é nos enchermos do Espírito Santo. Como eu faço isso, pastor? Salmos, hinos, cânticos espirituais, jejum, oração. Se você se dedicar às coisas de cima, as coisas de cima virão.
e você vai manifestar o reino de Deus, de amor, de alegria, de paz, de misericórdia, de compaixão. Nós precisamos amar as pessoas que estão perdidas. Nós precisamos ir ao encontro daquelas pessoas que ainda não conhecem a salvação que nos é comum. Nós precisamos fazer aquilo que Deus espera que façamos. Vejam, Atos 11, 27 a 30. Naqueles dias, alguns profetas, repitam comigo, alguns? Nossa, que desânimo é esse? Olha, se vocês estivessem aqui na primeira celebração, nós estávamos com problemas aqui no ar. Quem estava aqui na primeira? Estava difícil ou não estava, irmãos? A primeira celebração terminou 7h10. Não dava para seguir, irmãos. Não dava para seguir. Então, o segundo culto hoje, a gente vai terminar às 11 da noite. Fiquem tranquilos. De 9h30 não passa. Naqueles dias, alguns profetas desceram de Jerusalém para Antioquia. Um deles, quem? Ágabo, levantou-se e, como é que está escrito? Pelo Espírito, predisse que uma grande fome sobreviria a todo o mundo romano. O que aconteceu durante o reinado de Cláudio? Os discípulos, cada um segundo as suas possibilidades, decidiram providenciar ajuda para os irmãos que viviam na Judéia, e o fizeram enviando suas ofertas aos presbíteros pelas mãos de Barnabé e Saulo. Eles não tinham dúvida nenhuma de que o Espírito Santo estava guiando Ágabo, e de que ele falava movido pelo Espírito Santo. Era uma revelação, ele era um profeta, ele era usado por Deus. Talvez você tenha medo, mas eu quero te convidar nesta noite a lançar fora todo medo, porque Deus pode te usar para falar a alguém hoje. Não tenha dúvida de que é Ele que quer que você fale. O problema da Europa e da secularização, do ateísmo que hoje reina largamente na Europa, é porque desprezaram o Espírito Santo. Jesus disse: sem mim, mas a gente insiste em ignorar. E a gente já sabe cantar, a gente já sabe abrir as portas, a gente já sabe ligar o som, a gente já sabe fazer a transmissão, a gente já sabe receber bem no estacionamento, na recepção. Nós temos aqui um espaço gostoso para depois do culto. Já sabemos tudo. Para que Espírito Santo? Só que eu tenho uma péssima notícia para você. Sem Jesus você não vai fazer absolutamente nada. Nada relacionado ao céu. Você vai fazer só relacionado a essa terra. O que Deus espera é que a gente se renda completamente a Ele. É de joelhos. É como os magos, ou os sábios, ou os reis do Oriente. Eles se prostraram. E é isso que eu e você precisamos fazer. A nossa busca precisa ser uma busca assertiva. Aqueles homens do passado acreditavam, e nós, pelo Espírito Santo, também podemos crer que Deus continua falando. Queridos, Deus continua falando. Ele continua falando poderosamente por meio da sua palavra, mas Ele quer ter uma relação com você de intimidade. Jesus ensinou o caminho para mim e para você. Entre no seu quarto, feche a porta, e ali você vai orar, você vai clamar, você vai buscar. Pode ter certeza, a sua vida nunca mais será a mesma. Eu e você podemos nos acostumar a sermos crentes. A gente sabe algumas palavras que nos caracterizam como crentes. Mas o que Deus tem para mim e para você é muito mais. Muito mais. Muito mais. Em Atos 21, 8 a 14, o Espírito Santo, por meio de Ágabo, revelou a Paulo o que iria acontecer-lhe, caso voltasse a Jerusalém. Mas nem sempre uma revelação é causa para fugirmos daquilo que está determinado por Deus para as nossas vidas. Observem Atos capítulo 9, verso 16, 15 e 16. O Senhor, no entanto, disse:
aqui é Deus falando com um outro profeta, um homem usado por Deus, Ananias. E Deus está falando com ele assim: olha, o Senhor, no entanto, disse: vá, pois Saulo é um instrumento que escolhi para levar minha mensagem aos gentios e aos reis, bem como ao povo de Israel. E eu mostrarei a ele quanto deve sofrer por meu nome. É totalmente incompatível a teologia da prosperidade. A teologia que o cristão não pode ter doença, não pode ser mandado embora do trabalho, não pode ser traído, não pode adoecer, não pode ter frustração. Isso é mentira, é papo furado. O apóstolo Paulo sofreu dia e noite. Quando ele ia de uma cidade para outra, ele sabia por revelação do Espírito Santo que ele sofreria, que ele seria preso, que ele seria apedrejado. Era isso que aguardava ele de cidade em cidade, e era cheio do Espírito Santo. Saia desse barco, vai afundar. Mas todo extremo é perigoso. Nós sabemos que o Espírito Santo fala, e vai falar muito aqui nessa igreja. Mas nós temos que cuidar daquilo que é a nossa visão, para com aquilo que é a visão de Deus. Por isso que precisamos jejuar mais, orar mais, buscar mais. Senhor, o que o Senhor quer que eu faça hoje? Eu quero fazer o que o Senhor está fazendo. Eu quero participar do que o Senhor está fazendo. Às vezes, mesmo crentes, a gente endurece o nosso coração e não permite que o Espírito Santo traga a liberdade dos nossos pecados, das nossas mentes que estão perdidas, dos valores que nós perdemos e não deixamos, e vamos entrando em rota de colisão com aquilo que Deus está fazendo. Deus sabia que o apóstolo Paulo seria preciso em cumprir aquela tarefa. Paulo foi levantado por Deus para levar a mensagem do Evangelho a todas as pessoas, e mesmo que tivesse que sofrer horrores por isso, ele o faria, pois para isto Deus o chamou. Observem, Atos 20, 21 a 24. Eu, Paulo, anunciei uma única mensagem, tanto para judeus como para gregos. É necessário que se arrependam. Repitam comigo: é necessário que se arrependam. Queridos, curas, sinais, maravilhas, prodígios são naturais, são normais numa igreja que está pregando a mensagem, que está levando a preciosa semente. Assim como a perseguição, a dor, a aflição. Jesus disse: no mundo tereis aflições. Mas parou aí? Não, tende bom ânimo, eu venci o mundo. É por meio dele, é por intermédio dele, Jesus, que eu e você podemos pregar o Evangelho. Podemos ter certeza e convicção que o Espírito Santo está em nós, age por meio de nós e quer ter um relacionamento íntimo conosco. Não podemos desprezar isso. Eu, Paulo, anunciei uma única mensagem, tanto para judeus como para gregos. É necessário que se arrependam, se voltem para Deus e tenham fé em nosso Senhor Jesus. Agora, impelido pelo Espírito, repitam comigo: impelido pelo Espírito, vou a Jerusalém. Não sei o que me espera ali, senão que o Espírito Santo me diz. Dá para colocar na tela? Por favor, Atos 20, 21 a 24. Quero que você anote esse texto. Deus te selou, mas Ele também te deu poder e autoridade para ser quem Ele quer que você seja. E Deus vai te usar. Eu vou repetir, Atos 20, 21 a 24. Está na tela? Eu, Paulo, anunciei uma única mensagem, tanto para judeus como para gregos. É necessário que se arrependam, se voltem para Deus e tenham fé em nosso Senhor Jesus. Agora, impelido pelo Espírito, vou a Jerusalém. Não sei o que me espera ali, senão que o Espírito Santo me diz em todas as cidades, que tenho pela frente prisão e sofrimento. Mas minha vida não vale coisa alguma para mim,
a menos que eu a use para completar minha carreira e a missão que me foi confiada pelo Senhor Jesus: dar testemunho das boas novas da graça de Deus. Eu vou repetir isso. Eu e você fomos levantados para ir por todo mundo pregando o Evangelho. Estes sinais acompanharão aqueles enquanto vão. Quem está entendendo isso? Diga amém. Mas se você não estiver indo, não tem sinal que dê. Não tem milagre. Não tem conversão, não tem batismo, não tem conserto de vida, não tem arrependimento de pecado. Você não vai. Mas quem vai, quem já ouviu aqui história de missionário? A impressão, a sensação que a gente tem é que missionário é mentiroso. Hein? As histórias dos missionários não te surpreendem? Você não fica assim, meu Deus, eu não estou vendo isso. Lógico, você está pegando lagarto, parando aqui no centro. Lagarto, para quem não sabe, é um ônibus, tá, queridos? Tem um bairro aqui em Maricá chamado Lagarto. Quem sabe aí que tem um bairro chamado Lagarto? Isso. Então tem um ônibus também com esse nome, Lagarto. Pelo menos tinha, ainda tem. Você pega o lagarto, vem para aqui, vai daqui para casa. O máximo que você vai ver é poeira, barro, chuva. Agora, se você sair do lagarto, aleluia, e vir andando, guiado pelo Espírito Santo, Deus vai te mostrar assim: olha, encosta naquela carroça, sobe nela agora. Quem está entendendo? Você vai ver alguém querendo, com sede de aprender a palavra. Você vai tropeçar nas pessoas. As pessoas estão ávidas por conhecer o Cristo, para conhecer o Cristo que eu e você conhecemos. O problema é que as coisas estão tomando conta da nossa vida e a gente não consegue realizar aquilo para o qual nós fomos chamados. A gente sai de casa preocupado igual o ímpio. A gente sai de casa preocupado se vai ter, se não vai ter. Vai ter, meu irmão. Fala para o teu vizinho: vai ter provisão sim, vai ter portas abertas sim. Faça a minha vontade e você vai ver o que eu posso fazer por meio da sua vida. Deus não parou de falar, o Espírito Santo não parou de falar, e nós temos que ter coragem para continuar falando. Paulo disse certa vez ao seu filho na fé, Timóteo: fala e não te cales. Fala. E quando você vai falando, a glória de Deus vai descendo e coisas maravilhosas vão acontecendo. Sinais, maravilhas são naturais para quem está na missão. Coisas surpreendentes. O missionário André, ele contrabandeava bíblias. Quem sabe da história do André? Fusquinha dele, cheio de bíblia. Chegou lá, o guarda falou: para aí, KGB. O policial foi lá, abriu o capô, abriu, e ele está de cá assim: meu Deus, o Fusquinha está abarrotado de Bíblia. Eu vou ser preso, vou ser morto aqui mesmo. O guarda voltou e falou para ele assim: olha, você está indo para onde mesmo? E ele disse: eu estou indo para tal lugar. E ele disse: tem certeza? Tenho certeza. E ele voltou lá com os documentos dele lá para dentro, carimbou, fez tudo, voltou e disse para ele assim: o que estava lá no carro eram bíblias. E o policial voltou e falou para ele: corre bastante, para não estragar os tomates que estão aí. Consegue entender isso? Quem está acordado aí e entendeu o que eu falei? Deus não mudou, meu irmão. Você pode ser até um incrédulo. Sabia que existe cristão ateu? Crente que não acredita que Deus continua fazendo sinais, maravilhas e prodígios. Deus pode te fazer invisível quando você está cumprindo uma vontade dele nessa terra. Ele pode. Nós precisamos acreditar que o ministério do Espírito Santo é tão real quanto o bebê que a gente acabou de cantar.
Os profetas do Novo Testamento tinham a missão de anunciar a mensagem do Evangelho, revelar à igreja uma direção espiritual e manter-se fiéis a Jesus. Vejam Atos 13, 1 a 3. Vamos ler juntos? Entre quem? Os profetas e mestres da onde? Da igreja. Profetas, mestres da igreja de Antioquia da Síria estavam quem? Barnabé e Simeão, chamado Negro, Lúcio de Cirene, Manaém, que tinha sido criado com o rei Herodes, Antipas e Saulo. Vamos juntos? Certo dia, enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, segura um minutinho, segura lá, bota lá de novo. Certo dia, enquanto estavam distraídos, guardando Jesus, cantando, fazendo um monte de coisa, trabalhando, é isso que está no texto? O que eles estavam fazendo, irmãos? Estavam adorando. Estavam o que mais? Jejuando, adorando, buscando o Senhor. Aí o que acontece? No meio dos louvores, do jejum, da oração, o Espírito Santo fala. Fala por meio de quem, pastor? Profetas. Quem foi que falou ali? O profeta. Não foi o Espírito Santo que apareceu e escreveu, não foi não, poderia até ter sido, mas ele usou os homens ali para dizer: olha, o Espírito Santo mandou separar Paulo e Barnabé para a obra que eu tenho chamado. Se você não está na dimensão da adoração, da devoção, da oração, do jejum, se você não está pedindo, não está buscando, não está batendo, se você não está indo levando, ou está indo levando a preciosa semente, dificilmente você vai ouvir alguma coisa por parte do Espírito Santo. Mas quem está indo ouve, entende e cumpre. Sigamos agora, juntos. Separem Barnabé e Saulo para realizarem o trabalho para o qual os chamei. Aqui é um princípio hermenêutico e de exegese para que você saiba: quando Deus te chama, é para cumprir uma missão dele. O que vai acontecer depois disso é com ele. Você só tem que ir. Essa aí é a primeira viagem missionária, é para pregar o Evangelho. Pregue o Evangelho e você vai ver coisas extraordinárias acontecendo. Mas às vezes a gente quer ver as coisas extraordinárias, às vezes a gente quer ver coisas grandes e firmes que estão ocultas. Embora seja bíblico, o texto vai dizer, o texto completo vai dizer: clama a mim, e eu vou responder, e vou anunciar a vocês coisas grandes e firmes que estão ocultas. Mas amanhã, quiçá fosse hoje, mas amanhã, antes de você tirar o seu corpo da cama, fale assim: Senhor, onde o Senhor quer me usar hoje? Fala comigo. A quem eu devo falar? A primeira pessoa que vier na sua mente, liga para ela. Faça esse exercício. Você vai ouvir dela assim: eu precisava ouvir a sua voz agora. Queridos, quando a gente vai, o Espírito Santo já preparou tudo. Já aconteceu isso com você? Vai começar a acontecer, Lucas. Se não aconteceu ainda com você, vai começar a acontecer. Senhor, muda a minha agenda, muda o meu horário, muda o meu endereço. Senhor, aqui está a minha vida, faça com ela o que o Senhor quiser. Quando a gente se predispõe a entregar toda a nossa vida para o Senhor, se cumpre na nossa vida o que se cumpriu na vida de Paulo. A vida dele, ele já não tinha mais como preciosa. O que ele queria era cumprir a vontade de Deus. O que ele queria era pregar o Evangelho. Aí viu um endemoniado saia livre. Viu um coxo, livre. Um dia Paulo estava pregando, eu estou vendo muita gente aqui com sono, aleluia. Paulo estava pregando, Eutico caiu, quem se lembra disso aí?
Caiu e morreu. Paulo desceu, foi lá. Ô morte, sai daí. Quem se lembra disso? Ó, eu que estou fazendo o texto, tá? Ô morte, sai daí. Eutico, fica em pé. Levou para lá. Quem estava chorando porque Eutico havia morrido, agora estava dando glória a Deus, saltando, pulando, feliz da vida, não morreu, graças a Deus. Paulo continuou pregando até de manhã. Quem se lembra disso? Você acha que alguém mais dormiu? Agora deixa eu trazer para os nossos dias, queridos. Muitos de nós estamos dormindo. Um sono profundo. E não despertamos até que a palavra seja pregada. Mortos, ouvi a palavra do Senhor. Levanta e resplandece, porque já vem a sua luz. Nós precisamos, queridos, nos erguer para cumprirmos, quem sabe hoje, mas quem sabe amanhã. Deus vai te dar a oportunidade de ser um instrumento dele na vida de alguém. Às vezes a gente está vendo o irmão pecando, errando, vacilando, a gente olha e ignora. A gente acha que a gente não precisa fazer nada, e se Deus quiser mesmo vai fazer alguma coisa. Não, quando Deus nos dá a possibilidade de vermos alguma coisa que não está indo tão bem assim, é o tempo de nós irmos e cumprirmos aquilo que Deus espera. Não deixe que o seu irmão vá para o lugar de onde não se pode voltar. Não deixe. Vá até ele, converse com ele. Se ele te ouvir, ganhou o teu irmão. E se não te ouvir, leva um segundo. E se não ouvir o segundo, leva o terceiro. Não desista do seu irmão. Fale para o seu vizinho aí, olha. Catuca ele aí que está dormindo. Catuca aí. Catuca aí. Fala para ele. Não desista do seu irmão. Não desista. Não desista. Aleluia. Domingo é o último domingo do ano. Então vou parar por aqui. Feche seus olhos. Para vermos coisas novas, precisamos fazer coisas novas. Para experimentarmos mais de Deus, precisamos diminuir para que Ele cresça em nós. Se quisermos viver mais o Espírito Santo na nossa vida, e vamos viver muito mais, 2025 é o ano do avivamento, porque nós cremos no poder sobrenatural do Espírito Santo para usar a minha e a sua vida. Mas nós precisamos entender que é Ele quem nos dá a missão, é Ele quem respalda a nossa missão, é Ele quem nos dá poder e autoridade para falar com ousadia, de acordo com o querer dEle, a vontade dEle. Não somos nós que dominamos, não somos nós que estamos no controle, pelo contrário, é dependência total do Senhor, e Ele vai agir por meio da sua vida, por meio da minha vida. Vamos orar?